E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes do canal Teonilista. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o seguinte assunto. Umas conversas, né, que eu tenho tido aí no grupo do WhatsApp. A gente faz parte de um grupo chamado Conspiração Nihilista. E um grupo de ateus, né, de livres pensadores. E surgiu a questão sobre se o budismo é uma religião ateísta. Alguém colocou dessa forma, né? Não, mas o budismo é uma religião ateísta. Como eu já ouvi outras pessoas falarem, outros ateus, né? Se colocarem dessa forma, alegando que existe essa condição, né? E que eu vou demonstrar aqui que é contraditória e um absurdo, né? Do ponto de vista, assim, de etimologia das próprias palavras, de semântica mesmo, né? De se conhecer o que significa as palavras. Porque em filosofia, principalmente a gente que lida nesse meio de ateísmo, a gente acaba estudando religião, estudando filosofia, e a gente tem que se preocupar muito com o significado das palavras, que é uma coisa precípua, fundamental dentro de filosofia, dentro de qualquer tipo de estudo sistemático, até mesmo dentro da própria ciência. É importantíssimo que você tenha exatidão no que você está falando, no significado do que você está falando, para que não haja dubiedade, para que não haja dúvida no que está sendo dito, para que se compreenda bem os conceitos. Então, no caso do ateísmo, é a palavra theos. Vou falar primeiro no teísmo. O teísmo, que é a crença numa divindade, crença num criador cósmico, transcendente ao mundo físico, que criou tudo, está fora do espaço e do tempo, ou seja, transcende o espaço e o tempo. Um criador que tem atributos, né, como eternidade, porque se ele está fora do tempo ele é eterno, não foi criado, é incriado, tem consciência absoluta, ou seja, onisciência, onipresença, porque ele também tem a questão da imanência, né, ele também, como ele criou o próprio universo, ele também, de certa forma, está conectado a esse universo. Chama imanência, né? Ele consegue interferir nesse universo. E a transcendência seria esse aspecto de Deus fora da matéria, transcendente ao mundo físico. Isso é transcendência, né? E imanência é o Deus presente na própria natureza. Então, todos esses conceitos surgem a partir de theos. Theos vem do grego Deus, Criador. Então tem que se deixar muito bem claro os termos. Quando você fala theos, ou quando você fala Deus, na origem da palavra quer dizer Criador cósmico. Algo não criado, né? Algo que transcende o mundo criado. Ele seria então eterno, né? Esses conceitos acabam trazendo em si uma moral intrínseca, né? Porque se Deus existe, Deus criou o mundo e Deus é supremamente bom e puro e perfeito, então existe uma moral no mundo, né? Existe uma moral intrínseca no mundo. Aí surgem a partir daí conceitos como espiritualidade, né? Como uma ordem moral, né? Punição, todo esse tipo de coisa, recompensas. Sentido, né? Atribui-se o sentido à existência por conta de se acreditar nesse Theos, ou Deus. Então, teísta, né? É a pessoa que crê em Deus. Ponto. Ateísta, ateu, significa negar Theos. Quem nega é diferente de quem ignora. Né? Vamos deixar bem claro isso. Vou até dar um exemplo disso, porque muitas pessoas parecem, na realidade, que não compreendem a diferença entre negar e ignorar. Vou dar um exemplo simples aqui, por exemplo, um avião. Você olha o avião no céu, né? Você
tem certeza absoluta que tem um piloto nesse avião. Apesar de que nós sabemos que já existem aeronaves remotamente controladas, né? Mas eu estou falando aqui no exemplo clássico de você ver um avião, por exemplo, partindo de um aeroporto, um voo comercial. Você vê esse avião no céu, você sabe que existe um piloto ali, você não vai negar nunca que existe um piloto. Ainda que esteja sendo remotamente controlado, né, tem alguém em algum lugar controlando. Então existe um piloto, efetivamente. E isso você não pode negar. Né? Seria um absurdo achar que o avião está se guiando sozinho. Tipo uma inteligência artificial que a gente ainda não tem essa tecnologia. Então existe sim um piloto, você não nega isso. Porém você ignora quem é esse piloto. Se é homem, se é mulher, qual o nome, qual a nacionalidade. Você ignora vários aspectos sobre esse piloto. Mas você não nega efetivamente que existe um piloto. Muito bem. Partindo disso, como eu tinha falado do budismo, e vem certas pessoas e falam que o budismo é uma religião ateísta. Agora eu pergunto, quando é que o budismo negou a Deus? Negou o Criador? Em nenhum momento o budismo nega um Criador. Mesmo porque o budismo, ele tem mais características até de filosofia ou de tradição do que propriamente de religião. Né? Mas você falar que uma religião, né? Porque religião vem do termo religare, então reconexão, tem a ver com o significado dessa palavra, tem a ver com se reconectar com algo maior do que você, algo transcendente a você, seja um eu superior, seja o que for. Né? Então o budismo ele trabalha com elementos como karma, né? Ele considera sim o mundo espiritual, né? Porque existem segmentos do budismo que trabalham com a questão da terra dos Budas, né? Que é alguma coisa que o indivíduo quer alcançar, superior a si, um outro mundo. O próprio conceito de nirvana, né? É um conceito fora do tempo, fora do espaço, ou seja, isso tem a ver, sim, intrinsecamente com a ideia de Deus, porque demonstra que o budista acredita numa ordem, acredita num sentido na vida e acredita que existe um controle, né? Porque eles falam em ciclos de reencarnação e de punição ou recompensa através de karma, né? Porque karma, na realidade, quer dizer reação, né? Então eles acreditam que tudo tem uma reação no universo e que tudo é muito bem organizado, orquestrado. Logo, apesar dos budistas não contemplar a ideia de Deus, ou seja, eles ignoram. Então ignorar é diferente de negar, como eu dei o exemplo do avião. Né? Nenhum budista nega Deus. Portanto, não existe condições de o budismo ser chamado de religião ateísta. E nenhuma religião pode ser chamada de ateísta. Nem mesmo o satanismo, né? Porque o satanismo ele trabalha também com a ideia de Deus. A única coisa que ele muda é que ele transforma o diabo em Deus. Né? Então, é simplesmente uma mudança da figura ali mitológica dessa religião que se chama satanismo. Né? Então, na realidade, o satanista é só troca de Deus. Então, sendo monoteísta, sendo politeísta, não faz diferença. Né? Não existe esse termo, é contraditório, é paradoxal, né? E é equivocado esse termo religião ateísta. Não existe, porque não existe se a religião não nega o princípio divino. Né? Ainda que ignore como budismo. Então isso aqui tem que ficar bem claro. Então, para quem ouve esses termos aí, budismo é religião ateísta, absurdo. Não existe. Seria a mesma coisa que você dizer que uma pessoa que pratica uma religião, ou seja, cultua certa divindade, como por exemplo os cristãos, né, que acreditam que Jesus é Deus, acreditam em Jeová, que é o Pai. É a mesma coisa você dizer que essas pessoas são ateias para a religião hindu, por exemplo. Né, para o Deus dos Vedas. Isso é um absurdo, você dizer que uma pessoa é ateia para outras religiões, mas não para essa religião, porque ateísmo é negar Deus. Então qualquer tipo de conceito que envolva divindade não pode ser considerado ateísta. Né? Ainda que seja um Deus que você não entenda, como são o caso dos agnósticos. Agnósticos não negam a divindade. Né? Eles apenas têm um raciocínio de que, apesar dessa divindade existir, da probabilidade dela existir, porque eles acreditam, né, eles acham que não é acessível ao homem, não é cognoscível ao ser humano, né, essa coisa chamada Deus. Está muito distante, muito incompreensível para nós. Né, mas eles não negam, agnóstico não nega a Deus, ele ignora. Né? Então, agnosticismo significa
né? A prefixo negação, gnose, conhecimento. Então os agnósticos têm esse raciocínio. Deus existe, mas é impossível nós o compreendermos. Então ignorar não é negar. Da mesma forma, deísta. Os deístas, eles têm um raciocínio de que existe Deus, existe um Deus, né? Mas ele pode não ter nenhum contato com a sua criação. Né? Eles não aceitam também, como os agnósticos, eles não aceitam a gnose, o conhecimento de Deus através, por exemplo, de revelação divina, né? Ou revelação das escrituras, ou de qualquer escritura sagrada. E, inclusive, os deístas não negam a ciência. Né? Eles acham, inclusive, como era o caso de um Einstein, né? Que era deísta, acredita que pode chegar a compreender Deus através da ciência, através da própria experiência pessoal. Mas isso aí não é ateu. Né? Deístas, agnósticos, não são ateus. Ateus é uma classificação bem específica, de negar Theos. Esse Theos, como eu tinha falado inicialmente, né, é uma força, pode ser uma pessoa, existem vários conceitos, mas o conceito de Deus é, acima de tudo, um controle consciente de um ser fora, né, transcendental, fora do espaço do tempo, eterno, ou seja, não foi criado. Né, criado eterno. O que é, do ponto de vista racional, absurdo. Então qualquer um que negue essa divindade específica, esse conceito de Theos, é ateu. Né? Ainda que, né, contemple uma possibilidade de haver algum tipo de origem ou causa para o mundo, para o universo. Né? Porque a própria ciência, ela diz que existe uma causa para o universo. Qual é a causa? O Big Bang. A grande expansão. Só que a ciência não conseguiu ir além do Big Bang. Então, o Deus, entre aspas, né, que não pode ser colocado como Deus, que também seria um termo equivocado, mas eu estou colocando entre aspas, né, ou seja, a causa primária, mesmo porque antes do Big Bang tudo estava concentrado num ponto, toda a energia que existe hoje no universo era a mesma energia que existia antes do Big Bang. A única diferença é que houve uma expansão, não foi nada criado, né? Nada foi, digamos assim, produzido, apenas expandido. Né? Houve uma expansão e uma organização. Agora, a ciência para aí, né? E para aí porque não tem como ir além. Né? Agora, existem especulações científicas, né, de que pode existir um outro universo, né, do outro lado, né, fora do nosso espaço, do nosso tempo, que é a questão de multiverso, né, que tem a ver com um buraco também, um buraco negro, né, e que num outro universo também que evoluiu, né, como o nosso evoluiu, né, desse universo pode ser que algo inteligente, algo, não estou falando de pessoas, ou posso falar também até em pessoas, seres como nós, do outro lado, né, um nível avançadíssimo, coisa de milhares de anos à nossa frente. Seres talvez que nem morram, né, podem ser até considerados imortais, porque a imortalidade tecnológica é uma possibilidade, né, contemplada inclusive dentro da ciência. Então, se você for considerar que da questão de multiverso, de multidimensões, se você for considerar que do outro lado pode haver um outro universo, com seres produzindo esse universo nosso a partir de um buraco negro, que do lado dele seria buraco negro, do nosso lado seria buraco branco, expelindo luz, gerando esse cosmos aqui que nós conhecemos, esse outro universo. Né? Mas aí isso não tem nada a ver com Theos. Esses seres, ou esses agrupamentos, ou essas consciências, ou essas forças que estariam gerando o nosso universo, teriam uma visão tecnológica, estariam dependendo de evolução como nós dependemos. É diferente de um conceito de criador, de Theos. Né? Isso é uma visão tecnológica, uma visão científica. Isso não tem nada a ver com o Theos. Então a gente não pode afirmar que um ateu, ou seja, aquele que não crê no Criador Supremo, né, quando contempla essas realidades, não quer dizer que ele esteja aceitando a ideia de Deus. Não está aceitando a ideia de Deus, porque não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com moral intrínseca na natureza, não tem nada a ver com um ser eterno, porque
se antes do Big Bang, do outro lado do universo, existem outros universos, esses universos e esses seres também estão sujeitos à evolução e à morte como nós estamos. Eternos, eternidade no conceito científico, é uma coisa que não dá nem para você raciocinar em cima de eternidade, né? Alguma coisa que sempre existiu, que nunca surgiu, digamos assim, né? Que é eterno, como a ideia de Theos. Então só a religião que contempla essa ideia. Então nós temos que definir muito bem, né, o que é um ateu, né, do ponto de vista realmente da semântica, né, do que significa a palavra. Né? Porque às vezes se fala o quê? O cara ele é ateu, mas ele acredita, por exemplo, que possa ter existido uma causa para esse universo, né, antes do Big Bang. Talvez até uma causa inteligente. O que isso tem a ver com Theos? Nada. Eu estou falando aqui, né, quem acredita em Theos acredita em criação. Né? E essa visão é uma visão de que até mesmo esses seres seriam criados. Né? Não existe ser eterno dentro desse pensamento científico. Então, se você contempla a ideia de que pode sim existir uma causa inteligente agindo fora do nosso universo, essa causa também se originou de outra causa inteligente, e assim sucessivamente. Então, derruba totalmente a ideia de Theos, derruba totalmente a ideia de Criador Supremo, onisciente, onipresente, toda essa bobagem. Então eu queria deixar aqui bem claro, porque houve essa dúvida em relação ao budismo, umas conversas que eu tive aí. Eu espero ter esclarecido isso, porque não existe religião ateísta. Por quê? A religião não nega Deus. Existem religiões que ignoram, como o budismo. Não contemplam a ideia de Deus como deísmo ou como agnosticismo, porque não interessa, não é foco de estudo, nem se busca alcançar a Deus, por exemplo, através do agnosticismo, através do budismo. Né? O deísmo até entende que possa se alcançar Deus, né? Através da ciência. Mas o agnosticismo, então se pode dizer até que o budismo é uma religião agnóstica. Ou seja, aceita a ideia de Deus, mas não contempla nem cultua. Então isso tem que ficar bem claro. E da mesma forma também, eu já ouvi amigos falando que são ateus agnósticos. O que também é outro absurdo conceitual que eu acabei de explicar aqui. Porque se você é ateu, você nega. O agnóstico não nega, ele ignora. É diferente. Então você não pode confundir os termos. Né? E falar, não, eu sou ateu para esse Theos aqui, mas não sou ateu para aquele outro Theos lá. Entendeu? Porque se você cai nessa situação, né, de entender que pode existir a questão do multiverso, um universo criando o outro, né, mas os outros universos estão sujeitos às mesmas leis. Os seres que estariam lá, talvez tenham capacidade de criar outros universos, são seres que também estão sujeitos ao espaço-tempo deles. Apesar de que para nós possa parecer que é algo fora do tempo, fora do nosso espaço-tempo. Eles também estão sujeitos à evolução, eles não são criadores, supondo que exista esse princípio, porque existem muitos cientistas hoje que já contemplam essa possibilidade, né, por conta de toda a organização do nosso cosmos, que leva a crer, né, leva a ciência já a compreender que todos os sincronismos não podem ser aleatórios. Então tem que ter causa. Inclusive a própria estrutura, o cerne da matéria, já tem cientistas que estão comparando, né, essa estrutura da matéria, subatômica da matéria, comparando com pixels, comparando com coisa virtualmente planejada, elaborada. Então praticamente nada no nosso universo é aleatório. Né? Nosso universo obedece a leis. E a própria ciência teve que ser criada para poder tentar compreender todo esse sincronismo na natureza. Então nada é aleatório. Então provavelmente pode ser que o nosso universo tenha uma causa, sim, sendo gerada fora do nosso espaço-tempo, por seres que não são eternos, são como nós, talvez em níveis que a gente não possa nem alcançar, digamos assim, né, tamanha complexidade, mas ainda assim seres que não foram incriados, também foram criados. Então, se foram criados, já estão fora da ideia de Theos, né? Porque a ideia de Theos, ela parte de uma consciência suprema que criou tudo e que é incriada. Então, se você fala que existem seres em outras dimensões fora da nossa, que também foram criados, que também estão sujeitos à evolução, né? Você sai fora do criacionismo e você sai fora desse conceito de Theos.
Então, essa visão é uma visão científica e ateísta, porque nega o Theos, né, o Deus Criador Supremo, que inclusive influencia uma moral, né, dá um sentido à existência. Então eu queria deixar isso aqui bem claro, porque eu já tive nesse assunto algumas vezes no passado e tive que voltar nele novamente, porque você acaba conversando com pessoas e as pessoas ainda estão nessa confusão, né, de confundir termos, misturar os termos. Isso não é bom. Né? Nós ateus, né, tem gente inclusive aí que acha que o ateu não tem que discutir, que o ateu não tem que se informar, que o ateu não tem que estudar as literaturas ditas sagradas, a Bíblia, o Alcorão, né, os Vedas. Acho que o ateu tem que ficar burro, porque uma vez ateu, ele já atingiu a onisciência, né? Já sabe tudo, não precisa estudar mais nada. Né? Então tem um pessoal que defende isso aí. Né? Eu acho que o ateísmo ainda tem muito o que se desenvolver. Né? Nós mesmos, muitas das vezes, nem nos entendemos entre nós com nossas terminologias. Porque o ateísmo, quando você inicia nisso, quando você parte para essa visão ateísta, você tem que estudar filosofia, você tem que estudar retórica, você tem que estudar semântica, conhecer, entender, né, a etimologia das palavras e saber muito bem o que você está dizendo, para que o conceito não exista dúvida a respeito dos conceitos. Isso é ciência. Na ciência não é feito de opinião, e ateísmo também não é feito de opinião. Né? Você tem que desenvolver um trabalho sério e concatenar bem as ideias para chegar a uma conclusão lógica. E os ateus parece que só estão muitos aí preocupados só em brigar com crente, né, em combater a religião, que também é importante. Temos que combater sim os abusos da religião, essa ignorância religiosa, e temos que lutar para dissolução e fim e término, extermínio da religião. Não em termos de violência, mas em termos ideológicos. Já chegou na hora de acabar essa ignorância que existe na nossa sociedade, por conta exatamente, né, de que os religiosos não gostam, não são interessados por ciência, eles acreditam em Deus cegamente, isso é fideísmo, isso não é fé, né, é crença cega, né, sem base, com base bíblica, com base em escritos supostamente sagrados. Né, esse pessoal não gosta de estudar, geralmente os que estudam se tornam líderes para controlar os outros, né, e para enriquecer. E o ateu segue nesse caminho, muitos ateus, né? Ah, não, eu sou ateu, agora eu creio no ateísmo. Eu creio que eu não acredito. Eu acredito que eu não acredito. Tá cheio de ateu assim por aí. Acredita que eu não acredito. Né? Aí é dogma. Né? Simplesmente, por que você não acredita em Deus? Ah, porque Deus não existe. Pronto, ponto. É só essa historinha. Né? Muitos ateus, né? Inclusive, prejudica até o movimento de expansão do conhecimento dentro das fileiras ateístas, né? Dentro das fileiras dos livres pensadores, por conta de que, muitas das vezes, o ateu é visto como burro, ou chamado de todinho, né? Porque realmente não gosta de estudar, e muitos também trazem, né, o mesmo padrão religioso, porque muitos são oriundos do sistema religioso e continuam, né, com suas crenças. Né? E quando você trabalha, você estuda, você não lida com crença nem com opinião, você lida com fatos. Inclusive, até na própria especulação científica tem que ser embasada em fatos, né? Tem que ser embasada em dados lógicos e matemáticos para você poder fazer alguma especulação. Senão vira achismo, né? Vira opinião sem base alguma. Então, gente, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.